Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo das equações diferenciais. O tema aqui é equação diferencial exata. Esse aqui é o nosso vídeo parte 1. Provavelmente vamos precisar de pelo menos mais um vídeo aí para estar fechando esse tema. Na aula passada, gente, aí na playlist Equações Diferenciais, nossa nova playlist, nós abordamos o conceito de derivação parcial. Quer dizer, nós vimos que dada uma função de várias variáveis, nós podemos derivar em relação a uma dessas variáveis. Tá certo? Lá demos um exemplo, tal, algo bem sucinto, só para a gente utilizar aqui mesmo na equações diferenciais. Não tenho nenhuma pretensão que você entenda o que é derivação parcial só com aquela aula lá. Mas que você pelo menos saiba derivar parcialmente, certo? Você vai ver isso em outras disciplinas. Então, eu me ative só o que eu vou precisar para aqui. E aí, você vai perceber que a derivação parcial, ela vai ter uma relação, quer dizer, ela vai ser uma ferramenta muito útil para a gente calcular uma equação diferencial exata, saber resolver uma equação diferencial exata. Tá certo? Então, a definição primeira que nós temos na aula aqui, para a gente poder falar de equação diferencial exata, é a seguinte. Seja z igual a fxy, uma função de duas variáveis com derivadas parciais contínuas em uma região R do plano xy. Então, neste caso, chamaremos de diferencial total de z a função dz, com o operador d aqui, vai ser a derivada parcial de f em relação a x vezes o operador dx, mais a derivada parcial de y vezes o operador de f em relação a y vezes o operador dy. Então, perceba que ele pede que essas derivadas aqui sejam contínuas na região que eu estou considerando o meu problema de valor inicial. Isso é muito importante. Ou seja, tudo em matemática, de modo geral, quando a gente está falando de função, a gente está falando sempre, pelo menos, exigindo continuidade. Tá certo? Então, gente, isso aqui é uma coisa bem simples de se fazer. Basta você derivar em relação a x e multiplicar pelo dx, derivar em relação a y e multiplicar pelo dy. Tá certo? Então, nesse sentido, eu botei esse exemplo aqui para a gente ver que é uma coisa bem tranquila calcular a diferencial total de uma função. E nós percebemos que isso vai ter uma relação muito grande com a equação diferencial exata. Então, determine a diferencial total da função z igual a x ao quadrado y ao cubo mais 2y ao quadrado. Então, vou botar aqui solução. Temos que... Então, gente, dz, vou só retomar a fórmula ali, é o quê? É df dx vezes o operador dx, ou seja, derivada parcial de f em relação a x vezes o operador dx, derivada parcial de f em relação a y vezes o operador dy. Então, dz, neste caso, a gente vai calcular aqui, já que eu estou com pouco espaço, Aí você pode retomar a aula passada e ver como é que nós calculamos lá e fazer esse cálculo aqui separado, tá certo? Todo passo a passo. Então, nós vamos ter a derivada parcial desta função aqui em relação a x. Então, eu vou derivar esse termo e esse. Só que a derivada desse vai dar zero. Mas derivando esse termo aqui, isso aqui funciona como uma constante. Y ao cubo, não me preocupo com ele. Então, eu derivo só o x. Então, vai ficar 2x vezes y ao cubo. E aqui fica zero, Então, vai ficar 2x y ao cubo vezes o operador o quê? Dx, mais aqui, eu vou derivar esse bloco e esse somar os dois agora em relação a y. Então eu preciso abrir um parêntese aqui. A derivada desse bloco em relação a y, trate o x ao quadrado como constante. Então vai ficar o quê? 3y ao quadrado. Só que eu vou ter que multiplicar por isso aqui. Então na verdade vai ficar isso aqui. 3x ao quadrado, y ao quadrado. Então a gente puxa o 3 para cá para frente. Derivando esse aqui em relação a y vai ser o quê? 4y, Esse 2 desce multiplicando. Então, se você está meio perdido, não está entendendo muito bem, isso aqui provavelmente você perdeu a aula passada. Então vai lá, dá uma olhada, você vai ver que é bem simples, que a derivação parcial ou a derivação para várias variáveis, ela segue regras semelhantes ao que a gente viu para uma variável. Claro que com algumas considerações que eu fiz lá no vídeo, beleza? Então, isso aqui é a diferencial total de uma função, desta função em particular, certo? Dada aqui. Então, temos a diferencial total dela. Então, tendo em vista essa diferencial total, a gente pode lançar mão de uma outra definição, que é o seguinte. Uma expressão diferencial da forma mxy dx mais nxy dy é uma diferencial exata, ainda não é equação diferencial exata, viu gente? Em uma região R do plano xy, se ela corresponde à diferencial total de alguma função f de xy. Por exemplo, este bloco aqui, este lado somente, sem o dz, é uma diferencial exata. Temos
Q. Né? Já que ela corresponde, ou seja, esta coisa que é a diferencial total desta função, né? Então, este bloco aqui, só este lado, o lado direito, é uma diferencial exata. Temos que 2xy ao cubo dx mais 3x ao quadrado y ao quadrado mais 4y dy é uma diferencial exata, pois, né, vamos ver se cabe aqui, né? Pois corresponde, né? Pois esse membro, né, corresponde ao quê? A diferencial total, pois corresponde a diferencial total de quem? F de xy igual a quem? Esta coisa aqui, x ao quadrado y ao cubo mais 2y ao quadrado. Olha que beleza. Claro, foi mostrado aqui no exemplo anterior, então a gente não precisa, né? Senão teria assim, de fato, aí eu derivaria esse cara em relação a x, compararia, derivaria esse em relação a y, compararia. Mas como eu já fiz aqui, beleza, tá certo? Não precisa desse trabalho todo. Então, diferencial exata não está igualada a nada, é só esse bloco aqui, essa expressão. Lembrando, eu acho que no início da playlist eu falei a diferença de função, expressão e equação, né? A gente às vezes confunde um pouquinho essas coisas, né? Então aqui, como eu não tenho nenhuma igualdade, a princípio eu chamei só de expressão. Então, agora nós chegamos na definição central desta aula aqui, tá certo? Que é o que é uma equação diferencial exata, né? Então ela vai estar nessa definição aqui. Aí no próximo vídeo eu já vou lhe dar um critério mais fácil, porque você vai perceber que tem uma coisa aqui que está escondida, uma dificuldade que está escondida nesta aula aqui, que você vai perguntar realmente como é que eu acho esse tipo de coisa, como é que eu provo que uma coisa é uma equação diferencial exata. E você vai ver que eu vou usar na próxima aula para complementar isso aí, beleza? Mas vamos aqui à definição. Uma equação diferencial da forma mxy dx mais mxy dy igual a zero, agora tem igualdade, tá vendo? Diferente aqui de cima. É chamada exata, ou seja, a equação diferencial é exata se a expressão do lado esquerdo, esta aqui, for uma diferencial exata. Recai na definição de cima. Aí é fácil, né? Só vou retomar aqui o seguinte, ó, temos que... Aí aqui eu vou pegar essa própria expressão igualada a zero. 2xy ao cubo dx mais 3x ao quadrado y ao quadrado mais 4y dy igual a zero é uma equação exata. É uma equação diferencial exata. Poxa, aí você fala, não, massa, pô, entendi. Mas na verdade tem uma coisa escondida aqui. Porque lá no problema nosso vai vir só isso aqui, resolva. E aí como é que você faz para daqui, porque a resposta disso aqui é uma coisa dessa forma. É exatamente isso aqui, menos a constante aqui, que no lugar de zero a gente vai botar uma constante. Vai ser isso aqui. Então como é que eu faço para retornar daqui para cá? Aí é que está a grande dificuldade. Por isso que eu preciso de um vídeo parte 2 para falar exatamente disso. Mas essencialmente é o seguinte. A grosso modo, se eu tenho uma função de duas variáveis, eu posso gerar uma equação diferencial a partir dessa função. Assim como qualquer função que eu conheça, né? Por exemplo, eu conheço aqui a função y igual a e elevado a 2x. Aí eu posso, tipo assim, quem é y'? 2e elevado a 2x. Então eu sei que se eu pegar 2 vezes y menos y', isso dá zero. Porque, claro, ó, 2 vezes s menos s, gerei uma equação diferencial. Então é a mesma coisa aqui. Eu posso gerar uma equação diferencial. Só que eu não tenho método ainda para resolver. Essa primeira aula aqui é só para apresentar o que é uma equação diferencial exata. É uma equação no qual o lado esquerdo dela é uma diferencial exata. E o que é uma diferencial exata? É uma expressão que corresponde à diferencial total de alguma função. Ou seja, existe uma função lá em cima que dá origem a ela. Nem sempre, quando eu dou uma coisa dessa forma, gente,
mxy dx mais nxy dy, né? Tipo isso aqui, ela vai ser um diferencial exata. Eu pego aqui várias funções tais que você não tem uma função que você consiga retornar para ela, que é o nosso objetivo. Tá certo? Então, ó, já emenda esse vídeo aqui no próximo, é quase obrigatório fazer isso, porque senão ele não vai fazer muito sentido. Beleza? Então é isso aí, até a próxima.